Arrependimento, e a ideia é que é um dos temas mais importantes nas Escrituras. Jesus, quando começou a pregar e começou a falar sobre arrependimento, João Batista falou sobre arrependimento. Esse é um dos temas mais centrais nas Escrituras. E aí falamos no primeiro domingo, pensando um pouquinho sobre a vida de Paulo, por exemplo, um homem extremamente religioso, um homem difícil, duro, mas quando Jesus o encontra, Paulo é transformado, passa por um profundo arrependimento, uma nova vida que é gerada na vida do apóstolo Paulo. Falamos no domingo passado também, bota um pouquinho, Dadá, sobre o arrependimento como o caminho da cura. O arrependimento é que cura, gente. Uma vez eu conversei com uma pessoa, estava enfrentando um problema no seu casamento, e ele falando assim: Nato, como é que faz uma coisa dessa? Como é que faz? Eu falei: só tem um jeito, você precisa se arrepender, filho. É o recomeço através do arrependimento, diante de Deus, diante das pessoas que estão em volta de você. O arrependimento cura, gente. E aí eu falei domingo passado sobre isso, porque muitas vezes, até mesmo as pessoas que vêm à igreja, às vezes essas coisas vão endurecendo o nosso coração, e às vezes ficam distantes de nós. Hoje eu quero pensar um pouco mais sobre uma vida de arrependimento. Uma vida de arrependimento. Eu acredito que uma das coisas que todo cristão deseja, pelo menos é o meu desejo como cristão, é que eu cresça. Eu tenho que sair do berço, eu tenho que amadurecer minha fé, amadurecer meu comportamento, minhas ações, minhas reações. Eu tenho que me tornar mais parecido com Cristo, no meu caráter, na minha posição. Querido, se você não tem esse desejo, você tem que reavaliar a sua fé, filho. Se você não tem desejo de crescer no caráter, a semelhança com Jesus, reavalie a sua fé. Está com um problema aí, pode dar uma ajustada, está com um problema. O crente de verdade, ele tem desejo de crescer, ele olha para Jesus, quer mais de Jesus. E essa para mim é uma das coisas mais importantes, pelo menos para a minha vida. Eu quero me aprofundar cada vez mais no caráter de Jesus. E aí eu fico me perguntando, imagine você não mais ser vencido, por exemplo, ou ser refém, por exemplo, da sua cobiça, por exemplo. Tem gente que é refém da cobiça, tem gente que é refém da sua inveja, tem gente que não consegue livrar dessas coisas, do seu próprio egoísmo, de ciúmes em excesso, sabe? Tem pessoas que são escravizadas a essas coisas, tem pessoas que vivem decepcionando umas às outras, decepcionando a si mesmo, são esmagadas muitas vezes pelas suas falhas, esmagadas pelo seu medo, tem uma estrutura emocional totalmente desequilibrada, estrutura espiritual, são vencidos constantemente por tentações, qualquer tipo de tentação o cara cai, pelo desejo de poder, pelo vício, por exemplo, tantas coisas que nós temos. Imagine você não ter que, você conseguir superar tudo isso. Imagine você, por exemplo, alguém oferecendo para você uma proposta de uma vida saudável, de uma vida feliz, de uma vida glamourosa, que alguém possa admirar você, falar seu nome, aparecer na capa da revista, aquilo tudo mais, todo mundo na cidade citando seu nome, você é um cara famoso, mas tudo isso longe de Deus, tudo isso longe do Evangelho, tudo isso sem o recurso das Escrituras, tudo isso sem a palavra de Deus. Foi essa a proposta que Satanás fez para Jesus: eu vou te dar todo mundo, o reino inteiro, mas você não precisa se comunicar mais com o seu pai, você não precisa se relacionar mais com Deus como o seu pai. Imagine a gente poder, sendo oferecido para nós tudo isso, e você conseguir dizer não para isso. Imagine você não conseguir mais ser escravo dos seus próprios vícios. Imagine. O que eu quero dizer com isso? Significa que cada vez que alguém cresce no caráter, a semelhança de Jesus, ele vai conseguindo continuamente dizer não para tudo isso, ele vai conseguindo continuamente ficar livre de um monte de coisas como essa, quando ele vai se aprofundando no caráter de Jesus. O que na verdade poucas pessoas talvez saibam, e aqui que eu quero começar a pensar com você, que para a gente se aprofundar mais no caráter de Jesus, nos aprofundar mais na semelhança de Jesus, não viver simplesmente de uma experiência que você teve lá no monte e ficou por lá mesmo, não viver simplesmente de um grande momento, de um grande encontro que você disse que você teve com Deus. Só tem um jeito para você crescer no caráter com Cristo, é se você viver uma vida de arrependimento. Um dia eu me arrependi. Eu estava lá vendido ao pecado, escravizado ao mundo, aos meus pecados. Jesus me chamou, Jesus me escolheu, me salvou. Me arrependi para a minha salvação. Mas a minha vida precisa ser uma vida de arrependimento. Então, se você quer crescer no caráter, querido, você precisa viver uma vida de arrependimento.
Quem falou isso? Não sou eu. Quem falou isso foi um reformador chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele deu início à reforma protestante. E Martinho Lutero, a história conta que ele foi na porta da igreja de Wittenberg em 1517. Havia só um domínio de uma igreja no ocidente, que era a igreja católica apostólica romana, que havia se desviado completamente das escrituras. Lutero, então, Deus faz uma transformação no coração de Lutero, ele é convertido a Cristo de verdade, conhece o Evangelho. Quando ele conhece o Evangelho, ele percebe que estão vendendo indulgências, enganando as pessoas, comprando salvação das pessoas, dizendo que Deus, na verdade, vai perdoá-las se elas tiverem um pedaço de papel, Deus vai perdoá-las se elas comprassem aquelas coisas. Lutero, então, o coração dele vai se revoltando diante disso, vai na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, afixa 95 teses, ele queria chamar para uma conversa. Ele queria chamar a liderança da igreja católica para uma conversa, porque ele queria reformar a igreja. É aquilo que se fazia na porta das igrejas, e era assim que se chamava para um tipo de conversa. E nas suas 95 teses, são pontos contra as indulgências. A primeira tese primeira delas, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quer que toda a vida dos crentes deva ser de arrependimento. Lutero estava lutando, ele coloca isso aqui porque ele estava dizendo que não é mais penitência que resolveria o problema das pessoas, não são mais sacrifícios que resolveria a vida das pessoas, não era aquele pedaço de papel que salvaria e resolveria a vida das pessoas, mas o que resolveria a vida das pessoas era, dos cristãos, se eles vivessem uma vida de arrependimento. Filho, entenda uma coisa, você um dia se arrependeu, e você precisa continuar vivendo essa vida hoje. Na superfície, parece que Lutero estava jogando contra o crescimento do cristão. Parecia que, na verdade, a ideia dele era frear o progresso da vida cristã. Mas é justamente o contrário. Ele está dizendo para mim e para você, que quando nós vivemos uma vida de arrependimento, é por meio disso que nós fazemos progressos. Nós alcançamos, nós vamos de escada em degrau em degrau, num crescimento espiritual na nossa vida com Deus. E é a partir desse crescimento que a gente tem estrutura emocional, espiritual, para a gente dizer não para um monte de coisa. Na verdade, Lutero está dizendo que a vida de arrependimento é que vai promovendo na vida do cristão uma vida de maturidade espiritual, quando ele vai se aprofundando cada vez mais no caráter de Jesus. Eu tenho falado aqui já por 3 domingos sobre o arrependimento. Sobre com Paulo, quando Deus tira alguém afastado de Deus, o chama novamente, introduz no reino de Deus, quando Deus, antes da fundação do mundo, escolhe os seus, e quando Deus escolhe os seus antes da fundação do mundo, Ele cria meios, mecanismo, e quando Ele olha para a pessoa, Ele chama a pessoa, e quando Ele chama a pessoa, não tem como Ele dizer não, essa pessoa se arrepende e crê, e Deus põe fé no coração dele, e essa pessoa diz sim para o Senhor Jesus, quando os seus olhos são abertos, e aí ele passa a ser agora uma nova criatura. A partir disso, significa que eu e você temos que viver a nossa vida cristã num processo de crescimento, e não tem como fazer isso se não for através de uma vida de arrependimento todos os dias. É isso que a Bíblia nos ensina continuamente. Agora que a pessoa é crente em Jesus Cristo, e ela começa a dar os seus primeiros passos no seu crescimento, uma coisa que não pode fazer falta da vida dele, é o que nós estamos falando aqui. A caminhada cristã exige do cristão uma vida de arrependimento continuamente, todos os dias. Se você abrir as Escrituras, você tem exemplos disso, de Gênesis a Apocalipse. Você tem exemplos disso, de Gênesis a Apocalipse. Por exemplo, o povo de Israel, um povo que Deus escolheu, falou: você vai caminhar comigo, você vai ser o meu povo. O povo se desviava, buscava idolatria, se afastava de Deus e tudo mais. Deus levantava um profeta, quando o profeta falava para eles assim: vocês precisam se arrepender, vocês precisam viver uma vida de arrependimento. Chamava aqueles que eram chamados cristãos a viverem uma vida de arrependimento. Quando Paulo escreve suas cartas, numa boa parte, ele está dizendo para os crentes: vivam uma vida de arrependimento. Quando Apocalipse escreve, o apóstolo João escreve 7 cartas no Apocalipse, que se refere a todas as igrejas de todos os lugares, ele sempre fala isso: se arrependam, se arrependam. Uma igreja que abandonou o primeiro amor, uma igreja que não está vivendo mais os princípios da fé, uma igreja que está sendo tolerante demais com o mundo. Ele está falando para crente, para cara que um dia entendeu o evangelho, ele está dizendo assim: vocês precisam se arrepender.
E é isso que Lutero está dizendo, que a vida do cristão é uma vida de arrependimento. É por isso que eu quero pensar com você hoje, na vida de um homem, que para mim ele era cristão, mas ele cometeu um grave problema na sua vida, trouxe consequências pesadas sobre a sua casa, não deixou de ser um cristão. O texto que nós vamos ler agora, ele expressa o seu arrependimento através de uma oração que ele faz, e nós vamos ver um pouquinho através dessa oração, o que nós podemos aprender sobre uma vida de arrependimento. É isso que nós vamos ver nessa noite. E eu só quero adiantar para você que tem dois tipos de arrependimento que nós vamos tratar. Quando o Senhor Jesus, Judas estava lá, Judas não se arrepende, ele só se comove, não é verdade? Ele só tem remorso. Pedro se arrepende, depois vive uma vida de arrependimento na sua caminhada. Existe um arrependimento que eu vou chamar de um arrependimento evangélico, e existe um arrependimento que é um arrependimento meramente religioso. Meramente religioso. É o que nós vamos ver um pouquinho agora, ok? Salmo 51, por favor, nós vamos ler todo esse Salmo 51. Me ajude a ler. Vou ler os ímpares. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Esconde, ó Deus, o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Primeira coisa, Davi era um homem crente. Primeira coisa, saiba disso, Davi era um homem crente, tá? Para a gente entender esse salmo aqui. O contexto desse salmo é que o rei Davi, depois que havia vencido várias batalhas, ele trouxe um período de paz para toda a sua região, todo o seu governo, está vivendo um tempo de paz, e aí ele havia mandado alguns dos seus soldados para a guerra, e num certo dia Davi sobe no terraço do seu palácio, ele observa uma mulher tomando banho do outro lado, e ele se encanta com aquela mulher, e ele fala assim: tragam-me essa mulher que eu quero me deitar com ela. E mandam trazer aquela mulher, e Davi se deita com aquela mulher, chamada Batseba. Depois de 3 meses, Batseba manda uma mensagem para Davi e fala: Davi, eu estou grávida de você. Davi então, diante daquela circunstância, diante daquela situação, pega uma carta, chama um dos seus outros soldados e fala assim: vá à guerra agora, entrega essa carta para Urias, chame-me Urias para cá.
E eles vão e chamam Urias e trazem Urias novamente para a presença do rei Davi. Ele fala assim para ele assim: não, você está lutando tanto tempo, filho, vai para sua casa, durma com a sua mulher. O que Davi queria? Aquele homem era íntegro, um homem honesto, dorme na escadaria do palácio. Davi fica sabendo, fica bravo demais com ele, mandam chamá-lo novamente e falam: mandei você para sua casa para você se deitar com a sua mulher. E ele fala assim: como eu posso fazer isso? Meus amigos estão na guerra, muita gente está morrendo, eu não posso me deitar com minha mulher, não posso fazer isso. Davi então pega um pedaço de papel, escreve uma carta e fala: entrega ao seu comandante. E na carta estava escrito: coloque Urias no lugar mais perigoso que tem. E o comandante coloca Urias no lugar mais perigoso que tem, e aquele homem morre no meio de uma guerra. Mandou avisar Davi novamente: Davi, Urias morreu, tragam Batseba. E ele, numa boa, sua consciência não estava sendo tocada por absolutamente nada. Passou-se um tempo, o profeta vai na casa de Davi, profeta Natan. Davi, eu tenho uma historinha para te contar. E aí ele conta uma metáfora, e nessa metáfora dizendo assim, que havia um homem muito pobre na cidade, que só tinha uma ovelhinha, era tudo para ele, aqui era ovelhinha, tudo para aquela família simplesinha. Mas havia um homem muito rico na cidade, que um dia resolveu dar uma festa, e quando esse homem resolveu dar uma festa, mandam pegar aquela ovelhinha daquele homem pobre. E quando Davi ouve isso, ele fica irado: mandem matar esse homem. O profeta diz: esse homem é você, Davi, você que fez isso. E aí, o que me chama a atenção é o que o texto diz logo abaixo, 2 Samuel 12:15, diz assim, por favor, diz assim, ó: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Mas, posto que com isso deste motivos que blasfemassem os inimigos do Senhor, também um filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Então aqui a gente começa a entender o texto do Salmo 51 que nós acabamos de ler nesse momento. Quando Davi, ele ouviu a voz de Deus, e aqui tem um detalhe interessante: o crente, quando ele ouve a voz de Deus, ele fala: Deus, me ajude, o que é que eu estou fazendo? Enquanto parece que assim, as pessoas assim, cometem essas coisas, e elas vão tentando tapar os buracos dessas culpas delas, assim, sabe? O cristão não. O cristão, quando ele ouve a pregação, quando ele ouve a palavra de Deus, quando Deus fala ao coração dele, ele fala: ai meu Deus, o que é que eu estou fazendo? E foi isso que aconteceu com Davi. Quando ele ouviu a voz de Natã, quando Natã falou com ele, que aqui é a voz de Deus incomodando o coração dele, Davi, o texto que nós lemos mostra que Davi diz: e agora? Deus pode me perdoar? E o profeta fala: pode te perdoar sim. E Davi então escreve o Salmo 51, mostrando um profundo arrependimento. Um homem, antes de tudo, um homem cristão, mas é um homem que é incomodado pela palavra de Deus, um homem que está incomodado porque de fato ele ofendeu a Deus. E aqui eu quero começar te fazendo uma pergunta, querido. Quando você ouve a palavra de Deus, e Deus o confronta com a sua palavra, o que você faz? Você sai daqui do mesmo jeito? Ou você já está acostumado demais com tantas coisas que você sabe da palavra de Deus? Ela te incomoda? Ela mexe com o seu coração? Ou você finge que não é com você? Não, isso não é comigo não. Você pensa assim: não, não é tanto assim também não. E aí você sai do momento de culto, ou do momento que você ouve as escrituras, e vai continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, como se nada tivesse acontecendo. Meu medo, queridos, é que muitos cristãos, muitas vezes, continuam, e aqui que é o meu perigo. Há um perigo muito grande da nossa alma estar anestesiada, e a palavra de Deus não tocar mais. A gente continua, muitos cristãos às vezes continuam a fios nos seus pecados, muitas vezes, mesmo sendo cristãos. Eles precisam aprender a viver uma vida de arrependimento. Eles precisam aprender a viver uma vida de arrependimento. Davi era um homem que temia Deus. A sua oração que nós acabamos de ler é uma declaração profunda, uma das relações mais belas que temos nas Escrituras, de um cristão verdadeiramente arrependido pelo que ele fez. Esse cara não é um religioso. Esse cara, ele leva a vida com Deus a sério, ele leva a palavra de Deus a sério, ele leva a pregação a sério. É por isso que ele se arrepende.
Eu quero dizer para você que Davi cometeu um crime muito grande, mas ele não perdeu sua salvação. Ele não perdeu a sua salvação, porque eu creio nisso, uma vez salvo, salvo para sempre, o crente. Mas um crente que uma vez é salvo, salvo para sempre, ele vive uma vida de arrependimento, ele leva a palavra de Deus a sério, ele não pega esses clichês e guarda dizendo assim, vou fazer o que eu bem quiser, no final eu vou para o céu, como acabamos de cantar aqui. Não é isso que um verdadeiro cristão faz. Mesmo sabendo que uma vez salvo, salvo para sempre, ele vive uma vida de arrependimento. Quando ele ouve a palavra de Deus, ele se sente incomodado. Quando Deus o confronta, para tirá-lo da condição que ele se encontra. Davi, até o profeta ir lá, parecia que estava tudo bem. Mas ele era um homem crente. Quando ele ouviu a palavra, ele se sentiu incomodado. Ele sentiu, na verdade, um gosto amargo na sua alma. Ele percebeu de forma muito clara o que havia acontecido com ele, e o arrependimento de fato mexeu com o seu coração. E eu queria mostrar com você algumas coisas que nós podemos aprender com Davi, para a gente viver uma vida de arrependimento, para a gente promover um crescimento espiritual, para nós crescermos cada vez mais no caráter de Jesus. A primeira coisa que esse texto vai nos ensinar, que existem dois tipos de arrependimento, um arrependimento evangélico e um arrependimento religioso. Versículos de 1 a 5, 1 a 4 que nós lemos, diz assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi me ensina algumas coisas aqui. Ele me ensina que existem grandes diferenças, para mim, duas diferenças importantes no processo de arrependimento. Como eu disse, um arrependimento religioso e um arrependimento evangélico. E há uma diferença muito grande nessas duas coisas. Veja o que ele diz aqui, ele diz assim, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. O meu pecado está sempre diante de ti. O meu pecado te enoja. O meu pecado causa náuseas em você. O meu pecado, Deus, causa no Senhor uma repulsa. É por isso que ele se arrepende aqui, não como um religioso. Em religião, queridos, o religioso, ele se arrepende com um propósito, porque ele quer manter Deus feliz, para que Deus possa abençoá-lo. É assim que o religioso pensa. Por isso que ele faz sacrifício, ele se esforça um pouco mais, ele até se excede um pouco, porque ele pensa assim, eu preciso manter Deus feliz, para que Deus continue me dando segurança, me dando emprego, me dando casa, para que Deus possa trazer saúde para a minha vida, para os meus filhos. É assim que o religioso pensa. E quando ele se arrepende, ele não se arrepende. Presta atenção, queridos. Davi está dizendo, eu pequei contra o Senhor. Davi está triste por causa do seu pecado, porque o seu pecado ofendeu a Deus. Não é porque agora Deus não vai mais abençoá-lo, porque ele sabe profundamente que o seu pecado atingiu a Deus. Ele se lamenta pelo seu pecado, não é por causa das consequências do pecado, mas ele se arrepende porque o seu pecado atingiu o coração de Deus. É isso que ele está dizendo aqui para nós. O evangelho, queridos, na verdade, o arrependimento evangélico, ele diz para nós assim, que quando um cristão ele peca, ele não poderá definitivamente me levar a uma condenação. Paulo fala sobre isso, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas a atrocidade do seu pecado é o que faz a Deus, é isso que o desagrada. Ele está triste, ele está lamentando por aquilo que ele fez a Deus. Por isso que Davi está dizendo, eu pequei contra o Senhor. Ele não chegou primeiro para a mulher, ele chegou para Deus, porque ele percebeu que a sua atrocidade desagradava a Deus, desonrava a Deus. Ele não estava pensando muito nas consequências daquilo que ele poderia receber ou não. O arrependimento religioso, queridos, por outro lado, finalmente as pessoas elas entram como se fosse assim uma ideia de espiar para si mesmo pelo seu próprio pecado, porque a ideia dessa pessoa é tentar convencer a Deus e convencer ao outro de que ele é alguém assim verdadeiramente miserável, alguém que está assim, eu mereço ser perdoado. Essa que é a ideia do arrependimento religioso. No evangelho não é assim não. Nós sabemos que Jesus sofreu pelos nossos pecados, e nós não temos que nos fazer sofrer para merecer o perdão de Deus. Nós simplesmente recebemos o perdão de Deus, conseguido por Jesus.
O arrependimento religioso, por outro lado, queridos, né? Ele diz que a única esperança dele tá, eu preciso viver uma vida boa, e se eu viver uma vida boa, se eu viver uma vida boa, Deus vai me abençoar e tudo bem. Quando esse cara, ele tropeça, o que ele faz? Eu já falei isso aqui, gosto sempre de repetir. Ele passa a orar mais, ele passa a buscar mais. Quando a coisa está apertada, ele fala, Deus está aprontando uma para cima de mim, porque eu não estou fazendo as coisas corretas. É assim que vive o religioso, queridos. Ele vive na base de um medo, porque ele não se relaciona com Deus como seu pai. Porque o que ele faz, é que eu estou me referindo a pecado, ele não entende que atingiu o coração do seu pai. Ele está pensando naquilo que o seu pai pode lhe dar, nas consequências daquilo que ele pode perder. Então ele faz um esforço um pouquinho maior para pensar assim, se eu não fizer isso, sabe assim, Deus não vai me dar o que eu estou querendo. O arrependimento de fato e de verdade, o verdadeiro arrependimento, que essa vida de arrependimento que nós precisamos viver, queridos, não é bem assim. No fundo, é um reconhecimento da nossa aceitação em Jesus. E nós conseguimos, por um fato, admitir que nós temos falhado, porque nós temos colocado alguma coisa no lugar de Deus para trazer felicidade para nós, e nós nos arrependemos disso, porque isso é que atinge o coração de Deus. Ontem eu estava conversando com a minha turminha, né, que a gente se encontra todos os sábados às 17 horas, muito gostoso. Uma coisa que eu falo com eles e sempre falo isso, queridos, não se esqueçam, debaixo de todo pecado está o pecado da idolatria. A idolatria é porque você está colocando alguma coisa no lugar de Deus para dizer, isso vai trazer a minha felicidade. E você pode colocar qualquer coisa boa no lugar de Deus para trazer a sua felicidade. Sua família pode ser um ídolo para você, o seu trabalho pode ser um ídolo para você, o seu dinheiro pode ser um ídolo para você, os seus bens, a sua posição social, o seu conhecimento, tudo pode tornar um ídolo. Se assumir o lugar de Deus, queridos, isso vai te controlar e vai acabar com você. E quando leva o homem a pecar, e Davi aqui que quebra o 7º mandamento, é por causa de ídolos que estão debaixo do seu coração. É disso que nós precisamos, no fundo, nos arrepender. É disso que o cristão realmente ele entende, que ele está começando a perceber que de fato ele está colocando alguma coisa no lugar de Deus, e ele está naquele caminho, porque ele está fazendo uma mudança, está colocando algo no lugar de Deus, para trazer paz para o seu coração e felicidade. No arrependimento religioso, queridos, nós nos arrependemos tão pouco quanto possível, mas nós queremos nos sentir aceitos e amados, é isso que nós pensamos. No Evangelho não. Quando nós entendemos a mensagem do Evangelho, nós entendemos que nós nos arrependemos porque nós já fomos aceitos e amados, e Cristo já pagou por mim tudo isso. Então, queridos, no arrependimento religioso, a pessoa está pensando só nela, ela não está pensando em Deus, ela está preocupada com ela está preocupada, eu vou falar um pouco mais à frente, no que as pessoas vão falar dela. Ela não está preocupada, antes de tudo, no que Deus vai falar dela. Ela não está preocupada aos olhos de Deus, como ela está vivendo aos olhos de Deus. O arrependimento de Davi, queridos, que me encanta, é porque é um cara crente, que ele conhecia Deus, mas ele tropeçou, e ele se arrepende profundamente, se arrepende assim, amargamente. Davi faz isso, e ele sabe que no fundo, ele atingiu a Deus. Ele não está buscando a Deus e fala assim, nossa Deus, agora você vai tirar o meu reino, nossa Deus, agora você vai tirar a minha coroa, nossa Deus, agora você vai tirar isso, não, não faz isso. Ele está preocupado na sua questão com respeito ao seu Deus, porque ele sabe que ele entristeceu o coração do seu Deus. É isso que o leva a se arrepender, é isso que leva Davi, na verdade, a buscar esse profundo arrependimento, e que me ensina a viver uma vida de arrependimento. Quando as pessoas, queridos, se arrependem de verdade, vivem uma vida de arrependimento, elas entendem, por um lado, que antes de qualquer coisa, ela quer viver para agradar a Deus. É antes e acima de qualquer coisa. Ela não vive fazendo uma troca com Deus em hipótese alguma, queridos. E aqui, queridos, eu quero dizer que às vezes é lamentável nós vermos, ano após ano, cristãos que não mais se lamentam pelos seus pecados. É triste, não mais se lamentam. Às vezes eles estão cheios de religião, que as suas orações são tão vazias. Paulo falou aqui assim, vamos passar um tempo de confissão de pecados. Oh Deus, me ensina esse negócio. Me ensina esse negócio. Às vezes ouvimos tantas coisas, e não é um arrependimento que não promove nenhum tipo de mudança. Nós estamos tão acostumados a falar sempre a mesma coisa.
Nós estamos tão acostumados a ouvir sempre a mesma coisa. Nós colocamos a nossa vida no modo automático e achamos que está tudo bem. As nossas orações que nós fazemos muitas vezes são meras expressões religiosas, são meras repetições vazias. E às vezes eu venho para o culto, se eu não orar pega mal, porque alguém vai olhar para mim. Então é melhor fechar meus olhos e fazer uma oração aqui qualquer. Queridos, nós precisamos entender, queridos, antes de tudo, que o pecado é algo grave aos olhos de Deus. É grave aos olhos de Deus. E o cristão, ele sabe disso. Por isso que ele vive uma vida de arrependimento. Ele não fica seguro de si mesmo com respeito ao fato de que não faz o que as outras pessoas fazem. Pelo contrário. Eu não sei, queridos, quanto a você. E é uma pergunta que eu faço para você. Você já chorou por isso diante de Deus? Você já chorou? Assim, arrependido? Assim, Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Por que isso está na minha cabeça? Por que eu faço assim? Deus, por que eu estou fazendo isso? Deus, arranca esses ídolos do meu coração, não dou conta. Você já orou assim, filho, diante de Deus? Já fechou a porta do seu quarto, se derramou em lágrimas diante de Deus? Percebe, querido, se a vida nossa não for uma vida de arrependimento, querido, não tem jeito, a gente vai cair no modo religioso, não tem saída para nós. Às vezes não choramos mais, não lamentamos mais, e às vezes continuamos, sempre mal-humorados, amargurados, com a cara feia, irados por qualquer coisa, insatisfeitos com tudo, qualquer coisa nos ofende, qualquer coisa nos machuca. A Bíblia sempre nos mostra que aqueles que não vivem uma vida de arrependimento, eles serão tomados por ansiedade, orgulho, eles serão tomados continuamente por essas coisas, eles serão moídos pelas suas críticas, eles serão moídos por falar da vida de alguém, viverão vidas impacientes, se tornarão pessoas irritáveis continuamente. É necessário, queridos, que haja arrependimento genuíno, evangélico, como aconteceu com Davi. Isso é um grande exemplo para as nossas vidas. Mas Davi me ensina outra coisa aqui sobre esse arrependimento evangélico, que ele envolve também uma profunda humildade. Veja bem o que ele diz do versículo número 5 ao versículo 9. Ele diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me refazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi, ele rasga o seu coração diante de Deus, ele esconde o rosto, ele pede para que Deus esconda o rosto dos seus pecados, ele pede para que Deus apague as suas transgressões. Ele não está pensando aqui no que os outros vão dizer, ele está muito mais preocupado naquilo que Deus vai dizer para ele. Porque a vida de um cara que vive uma vida de arrependimento, ele vive a sua vida diante de Deus, tudo que ele faz é diante de Deus, queridos, antes de qualquer coisa. Sua vida é vivida na presença de Deus. É por isso que ele vive uma vida de arrependimento continuamente. Ele não está incomodado com a crítica, mas o desejo dele é agradar, antes de tudo, a Deus. Por isso que ele fala assim: Deus, torne o meu coração mais alvo do que a neve. É o que ele está pedindo aqui para nós. Deus, traz alegria de novo, coloca júbilo no meu coração, coloca alegria novamente nos meus lábios. E aqui eu quero te fazer uma pergunta, queridos. Você já tratou com menosprezo alguém? Você tem sido picado pela crítica? Você já se sentiu desprezado ou ignorado? Se arrependa, querido, considerando aquilo que Cristo fez por você, até você sentir um desdém por essas coisas, até você começar a sentir uma diminuição da dor pela crítica que as pessoas estão falando de você, uma vez que você valoriza o amor de Deus mais do que a aprovação das pessoas. Reflita sobre isso, para a gente poder experimentar. E o que Davi está me mostrando aqui é uma vida de alguém que está experimentando uma profunda humildade para reconhecer isso diante de Deus. Gente, a gente chegar diante de Deus e falar assim: Deus, cria em mim um coração puro, ó Deus. Deus, renova o meu espírito, ó Deus.
Deus me lave profundamente, Deus. É alguém que tem plena consciência de que ele quer viver para Deus, antes de qualquer coisa. Uma terceira coisa que esse texto nos ensina aqui para nós, que Davi me ensina sobre essa vida de arrependimento, para nós vivermos continuamente sobre a vida de arrependimento, ele diz aqui para nós, nos versos seguintes, que o arrependimento, ele envolve um simples olhar, ou motivos piedosos. Olha o que diz o versículo 16 a 19, diz assim, vou ler novamente. Deus, eu sei que o Senhor não se alegra com sacrifícios, do contrário eu te os daria. O Senhor não se agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Quem vive uma vida de arrependimento entende que tudo que ele vai fazer agora é para a glória de Deus, antes de tudo. Você já pensou sobre isso, querido? Tudo que você tem, tudo que você é, ele deve ser para a glória de Deus. Quem vive uma vida de arrependimento entende essas coisas, entende que é para a glória de Deus e para o bem dos outros. Não vive a caça da busca de aprovação das pessoas, nem na necessidade de aclamação, nem na necessidade de poder, ou com medo do que os outros vão dizer sobre você. Veja aqui que Davi, queridos, ele entende que sacrifícios não é para que os outros o vejam e o elogiem. Percebe que ele quebra a ideia religiosa. A ideia religiosa é: eu vou fazer sacrifício para que as pessoas possam ver e todo mundo possa me elogiar, dizendo que eu sou um bom marido, que eu sou um bom filho, que eu sou uma boa pessoa. É assim que vive o religioso. O religioso vive justamente desse jeito. Isso dá uma canseira, vocês não têm ideia de dar uma canseira, sabe? Porque o religioso, ele precisa da aprovação das pessoas antes da aprovação de Deus. Ele precisa estar bem diante do olhar das pessoas antes do olhar diante de Deus. Por isso que quando ele vacila, ele se sente moído, porque ele não aceita a recriminação que vem da parte das pessoas, porque ele não vive na presença de Deus, ele não vive para a glória de Deus. O que ele faz não é para a glória de Deus. O sacrifício que ele faz muitas vezes é para dizer assim: Deus, olhe para mim, eu quero convencer o Senhor de que eu sou uma boa pessoa, eu quero convencer o Senhor que eu mereço uma boa vida. É isso que o texto está dizendo para nós, que Davi está dizendo. Ele fala assim: sacrifícios que agradam o Senhor não são esses tipos de sacrifícios para tentar convencer o Senhor, para o Senhor me perdoar. Ele sabe, queridos, que uma pessoa que mostra arrependimento religioso, ele gosta desse tipo de teatro, ele gosta desse tipo de encenação, por isso que ele vive fazendo sacrifícios. E o religioso é interessante, porque ele faz mais sacrifícios ainda, que possa exigir ainda mais dele, porque a ideia básica que está no coração dele é: eu preciso convencer a Deus que eu sou uma boa pessoa, e se eu conseguir convencer a Deus que eu sou uma boa pessoa, Ele vai me abençoar. Não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com a mensagem de Jesus, não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada. Isso acaba com a vida das pessoas, porque ele vive muitas vezes por causa do olhar das pessoas. O texto diz assim, que Davi diz assim: o que agrada ao Senhor? O que eu preciso fazer que agrada ao Senhor? Quais são as minhas atitudes que encantam os teus olhos? Ele diz aqui: um coração humilde, Deus não despreza. Às vezes eu fico vendo na televisão esses caras pedindo sacrifício atrás de sacrifício, inventando um monte de novela. Nossa, tanta coisa. Os caras são geniais, bicho. Os caras são fenomenais. Eles inventam cada tipo de sacrifício. Caramba, esse cara é bom demais. Aí eu fico pensando: qual que é o sacrifício que agrada a Deus? É porque você pegou todo o seu salário e botou lá na caixinha dos caras? É porque agora você passou uma semana acordando 5 horas da manhã, passando a noite toda em oração? Essas coisas são boas, mas se tornar isso como um sacrifício para tentar convencer a Deus, isso é pura religião. O que é? O salmista está dizendo: você quer que Deus te agrada, querido? É quando um homem, uma mulher, se humilha na presença de Deus e fala assim: Deus, o que eu estou fazendo? Deus, onde é que eu estou vivendo? Deus, o meu coração não é mais do Senhor, não. Estou vivendo para mim mesmo. Deus, eu sou consumido pelos meus pecados, mas não consigo ver isso. E eu gosto dessas coisas, eu gosto de ficar me alimentando dessas coisas. Deus, tem misericórdia de mim. É o que o salmista está dizendo.
O que o Senhor não rejeita é um coração humilde, um coração arrependido. E aí deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Você está vivendo, o que você está fazendo, é de fato para a glória de Deus e para o bem das outras pessoas? Ou você está sendo impulsionado pelas suas necessidades de aprovação, de amor, de conforto, de necessidade de controlar tudo, de fome por aclamação, de fome de poder? É isso que está te motivando a você fazer as coisas? É isso que está te motivando a você viver uma vida chamada cristã, entre aspas? Melhor caminho para você, querido, se arrependa. Se arrependa. Porque quando a gente começa a entender melhor o Evangelho, a gente entende a graça de Jesus. É a graça de Jesus que nos proporciona, de fato, a necessidade de nós sermos aceitos por Deus por meio da sua graça. Não existe outra saída para nós, queridos. Davi, meus irmãos, é que eu quero concluir. Ele me ensina profundamente, como os grandes homens de Deus me ensinam, que eu preciso viver continuamente na presença de Deus, que o meu pecado desagrada a Deus antes de tudo, tudo que eu faço é para a glória dele, e eu preciso continuamente olhar para aquela cruz, para entender que Jesus pagou o maior preço para me livrar dessa vida mesquinha e religiosa, que é tentar convencer a Deus que eu sou uma boa pessoa. Se não for assim, querido, não tem saída para nós. O salmista, ele nos ensina de forma muito clara. O que Davi fez, queridos, é um crime hediondo. Deus tratou de Davi com mão pesada, porque Davi ele tinha uma diferença em relação aos demais. Davi ele era um agente de uma aliança que Deus havia feito com o povo. Davi ele representava como se fosse, entre aspas, a pessoa de Jesus, como se fosse assim no Velho Testamento. E o pecado dele, o que ele fez, é por isso que Deus joga pesado sobre ele pelo que ele fez, porque a atitude dele não era só um fato de que afetou a sua vida e a sua casa, era um fato de que trouxe uma vergonha para o nome do próprio Deus. Davi me ensina, queridos, que eu preciso viver uma vida de arrependimento, para que eu possa entender que a minha vida é para a glória de Deus, tudo que eu tenho é para Ele, e a minha vida de arrependimento me levar a pensar que eu preciso levar o meu pecado a sério. Eu preciso levar o meu pecado a sério. O Paulo lê um texto aqui sobre feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Às vezes eu fico pensando no meu coração. Nós não teríamos problema nenhum se um governante, antes dele governar, ele temesse a Deus. Eu não teria problema nenhum com corrupção, com suborno, não teria problema nenhum se ele fizer na presença de Deus. Percebe, queridos, como isso muda? Percebe como isso muda dentro de uma casa? Para que a esposa fica desconfiando do seu marido está fazendo ou não, se o que ele faz, ele já demonstrou, que ele demonstra uma vida de arrependimento, e ele vive na presença de Deus, antes de viver na presença da sua esposa. Imagine os pais perante os seus filhos, entendendo que aquilo que eles fazem é antes de tudo na presença de Deus. Eles não precisam ficar fazendo teatro para os seus filhos, eles não precisam ficar inventando coisa para os seus filhos. Queridos, faz uma tremenda diferença quando eu e você vivemos como cristãos uma vida de arrependimento contínuo. Andar com Cristo é uma vida de arrependimento, não é outro caminho. Por isso, queridos, eu queria convidar você a baixar sua cabeça e você buscar Deus em oração nesse momento.